Beleza? Então a gente vai começar mais uma aula do Data, acho que é a aula 12. E o tópico de hoje eu vou falar sobre processamento de linguagem natural, ou PLN, ou NLP, né, do inglês. Então eu vou começar falando um pouco, de novo, eu gosto sempre de começar a falar pela motivação, né? Então, NLP, o processamento de linguagem natural, é uma das áreas mais aplicadas assim em Deep Learning, Machine Learning, e junto com visão computacional e processamento de áudio, coisas do tipo, é o que você mais vai ver por aí. Então, essa aula é mais uma aula para mostrar como que é feito o processamento de texto, porque justamente imagem e texto são os dois dados não estruturados que você vai mais ver. Então, a gente faz uma aulinha só para você entender como esses dados vão ser processados, porque até então tudo era números, tudo era bem fácil de colocar no seu modelo e tudo mais. Então, esses dados não estruturados vão ser um pouco mais difíceis. Então, a gente faz essa aula justamente para começar a apresentar, né? Então, aqui como motivação, eu trouxe algumas aplicações que são feitas hoje com modelos de estado da arte, ou seja, são modelos que foram publicados há pouquíssimo tempo, então são muito... Eles conseguem generalizar muito bem, eles conseguem fazer uma representação muito boa de cada coisa, e o que eu vou passar aqui, na verdade, é mais um conteúdo mais introdutório, então a motivação vai ser mais para justamente motivar vocês, e o que eu vou passar vai ser mais passar como que é feito o pipeline de processamento de texto, e até chegar a coisas um pouco mais modernas, que vão começar a linkar com a motivação que eu vou mostrar aqui, né? Vou começar, por exemplo, mostrando essa aplicação de Article Summarizer, que ele faz um resumo de artigo, né? Então, eu já deixei separado aqui. Deixa eu ver se eu deixei mesmo. Como que eu paro de compartilhar? Aqui. Esse daqui é o... Se você clicar ali, ele vai abrir. Depois eu posso deixar os slides com vocês. Ele abre essa página, que eu coloco um link de um artigo, no caso aqui uma notícia, e ele processa todo esse texto e ele gera um novo texto, que é o texto resumido. Então você pode ver aqui, no caso ele funciona para inglês, mas se você jogar em português, algumas palavras assim de conectivos ele troca, assim, por exemplo, o ele troca para o the, e ele está trocando aqui o that também, mas ele faz um resuminho, né, que a PEC dos precatórios foi aprovada, por tanto a tanto. Os deputados federais do MDB e PSDB foram os que mais respeitaram as orientações dos seus partidos, e 5 tiveram 100% de fidelidade dos seus parlamentares, né? Então, ele pega todo esse texto aqui, toda essa notícia, e a partir da própria estrutura do texto, ele consegue ver a similaridade entre palavras, ver toda a estrutura do texto, e ele consegue fazer um resumo dele, né? Um outro que eu coloquei aqui é o de image captioning. Essa é uma tarefa bem clássica. Essa daqui é puramente de processamento de linguagem natural, e essas outras duas aqui é uma área que está um pouco mais nova, que é quando você trabalha com imagem e texto, porque antes era meio difícil você fazer um aprendizado em cima da imagem e do texto, mas hoje em dia a gente consegue fazer um aprendizado que a gente chama de multimodal, que é você considerando tanto a estrutura da imagem quanto do texto, e tentar você representar no mesmo espaço e assim fazer tarefas que envolvem os dois, né? No caso do image captioning aqui, por exemplo, eu peguei uma imagem de uma mesa de sinuca que eu tinha aqui, depois vocês podem também testar isso, e ele gera a legenda dessa imagem, né? Então ele fala que é uma mesa de madeira coberta com esse feltro verde, que chama de green, e uma redinha branca, né? Então, você vê que ele funciona bem, assim, para algumas imagens. Talvez se vocês testarem, vocês vão ver que tipo, ele não generaliza tão bem, porque é uma tarefa bem difícil também, né? Se você pegar uma imagem com muitos detalhes, ele não vai conseguir representar muito bem a distribuição que você quer. E daí, por último aqui, vem o DALL-E, que foi uma das aplicações que a OpenAI lançou no começo desse ano, que ela era realmente bem diferente, né? Porque o que eles pretendiam é, a partir de um texto, você gerar aquela imagem. Por exemplo, aqui ficou bem famosa essa foto dessa cadeira aqui de melão, e no caso ela está toda distorcida, porque esse é o DALL-E Mini, que
foi treinado com bem menos dados, com uma arquitetura bem menos potente, coisas do tipo, porque o da OpenAI é fechado e esse aqui é aberto, então ele pode ser disponibilizado. Então aqui, a partir de um texto, você consegue gerar uma imagem, né? Sei lá, eu vou colocar aqui, sei lá, Flying Horse. Bem que eu devia ter feito isso, porque eu acho que ele demora um pouco. Mas enfim, eu vou deixar aqui e depois vocês vão ver que o resultado não vai ficar muito bom, porque justamente é uma tarefa bem difícil, que você precisa de muitos dados, de um alto poder computacional, e essa aqui é só uma apresentação mini, só para, tipo, brincar com isso. Sabe? Aqui, por exemplo, ele dá umas imagens bem cursed, assim. Ele pega elementos de flying, elementos de horse, e tenta gerar alguma coisa que é algo do tipo. Mas se vocês procurarem por Dali, vocês vão ver que o da OpenAI funciona razoavelmente bem. Né? Aqui fala uma cadeira com um formato de abacate e tal, uma frente de uma loja escrita OpenAI, então eles conseguem fazer isso porque eles têm dinheiro, né? Enfim, essas são várias motivações, existem várias tarefas que envolvem processamento de texto, e não vou ficar falando muito aqui, até porque eu já me alonguei um pouco, mas enfim, essas são tarefas que são bem diretas, assim, e você vai ver várias coisas bem parecidas com essa quando você trabalha com processamento de texto, então você vai ser capaz de fazer várias coisas bem legais. Mas o que eu vou falar hoje é um pouco mais sobre todo o pipeline de processamento de texto. A gente vai chegar a algumas coisas que são mais modernas, mas a gente não vai se atentar a coisas que, ao longo assim que você vir mais coisas aprofundadas de deep learning, daí sim você vai conseguir fazer algumas tarefas mais parecidas com essas de motivação. Mas a gente tem todo um processo de aprendizado que você vai aprendendo coisas anteriores até chegar nas coisas mais recentes. E a aula de hoje é mais para você ter uma noção de como é feito todo esse pipeline no contexto de processamento de texto. Então, você começa com a aquisição dos seus conjuntos de dados de texto. Esse conjunto de dados de texto, em PLN, a gente tem o costume de chamar de corpus. É mais uma nomenclatura que usam por convenção. Então, o seu dataset de textos, assim como você tinha o de números, e você pode ter um conjunto de imagens que não tem um nome específico, mas em NLP, PLN, você tem esse nome que eles chamam de corpus. Então, se você vê corpus, você já sabe que é seus conjuntos de textos. Você vai fazer uma limpeza, se for necessário. Sei lá, você pega esses dados e tem alguns palavrões que quer retirar e tudo mais. Depois você vai fazer um pré-processamento neles, que é como você vai encodar esses dados, como que o processador vai entender esses textos. E depois você vai fazer o treinamento do seu modelo e a variação dele. Beleza? Então, alguém tem alguma dúvida sobre o que eu mostrei? Ou alguma dúvida do pipeline? Acho que por enquanto não tem muito conceito, né? Vou seguir aqui. Odonto, se alguém Ô, tivesse, consegue mandar? Me pode chamar? deixar, eu Beleza. chamo. Ô, Hiro, só uma pergunta. Como é que ele, por exemplo, tipo, você falou que você vai fazendo aquisição de corpos, né, para fazer o treinamento do modelo. Eu agora, não sei se você deve falar isso agora, sei lá. Mas eu tô pensando assim, como é que ele transforma, tipo, porque você vai pegar arquivo texto, né? Você vai Uhum, transformar isso em números. Como é que isso funciona direito? uhum. Eu vou falar isso em pré-processamento. Eu acho que vai ficar um pouco mais claro. Beleza, Eu vou obrigado, partir mano. daí de abordagens bem mais ingênuas, e daí eu vou para abordagens um pouco que vão ser melhor para o nosso modelo, né? Beleza, mas valeu. Acho que depois vai ficar mais claro. Eu vou falar um pouco sobre aquisição, de como você vai adquirir seu corpus, né? Aqui eu não estou me preocupando em transformar em números, é só como eu vou adquirir mesmo. Você tem três maneiras que são mais as maneiras mais usuais, ou as maneiras que eu pensei. Pode ter algumas outras, mas acho que fica mais dentro disso, que você pode fazer um scraping e um crawling. Scraping é você pegar uma página da web e retirar as informações dela, e crawling você vai indo cada vez mais pesquisando mesmo, tipo, indo páginas em páginas, pegando essas informações. Porque na internet você tem muitos dados de texto, né? E muito melhor categorizados do que imagens, geralmente, né? Você entra na Wikipedia, você vai ter o texto tudo bem subdividido,
bem estruturado, então é um pouco mais fácil de você fazer esse tipo de scraping, até porque pesa menos, então você precisa de menos poder computacional, menos recurso e tudo mais. Aí tem algumas bibliotecas e ferramentas para vocês fazerem scraping, consegue fazer com Selenium, que ele simula um navegador, consegue fazer uns comandos, por exemplo, abre o navegador, clica no campo de login, coloca esse nome, bota essa senha, daí scrolla e pega todo o texto, sabe? Quando você tem, por exemplo, que renderizar o JavaScript para pegar as informações. Tem alguns sites que usam esse método de segurança, né? Você tem que renderizar o JavaScript para pegar as informações. Aí você consegue fazer com coisas mais simples, pegando os requests e tudo mais. Beautiful Soup é uma ferramenta de scraping também, que você faz, tipo, quando o site é estático, você consegue usar o Beautiful Soup e tudo mais. Mas basicamente é isso, né? Você pegar as informações do site, escrapar e obter essas informações, estruturar em datasets, daí você usa o Pandas, pega as informações, cria os seus dicionários, cria os seus datasets e salva no CSV e você vai conseguir trabalhar com eles, né? Você pode também, o que é mais fácil, que é o mais usual, geralmente, você pega datasets que são já existentes, que alguém já fez esse trabalho de scraping ou tirou de banco de dados já existentes, como, por exemplo, o dataset que criaram do IMDb Reviews, que é um dataset, um corpus, de vários reviews de filmes ou séries do IMDb, e ele tem um target que é se um comentário positivo, ou seja, gostei bastante do filme, não sei o quê, ou um comentário negativo. Ele é binário. Ele não tem um tipo, mais ou menos. Sei lá, achei o filme médio, tem pontos bons, pontos ruins, achei médio. Mas ele não tem isso. Ele só pega os comentários positivos e negativos de filmes e tem um target, então você consegue fazer talvez um modelo que, dado um comentário, você consegue prever se ele é um comentário positivo ou um comentário negativo. Né? Então você tem também o dataset do Amazon Product Dataset, que é um dataset de produtos da Amazon, e você consegue fazer várias tarefas com isso, envolvendo tipo recomendação de produtos e tudo mais. E aqui também tem o dataset da Universidade de Stanford, que é de perguntas e respostas. Então você tem como conjuntos de features as questões, tipo, seu input é uma questão e o target que atingir a resposta dessa questão, né? E essa é uma das tarefas também relativamente recorrentes de processamento de texto, é de question answering, então esse é um dataset bem famoso. Ou você pode também já ter um banco de dados, você é de uma empresa e você é o engenheiro de dados que tem que pegar os seus dados que estão armazenados, sei lá, em SQL e tudo mais, transformar isso em uma tabela que você vai passar para o cientista de dados fazer análise, ou você vai pegar e você tem a sua própria aplicação, sistema open source, e você tem o banco de dados e você vai fazer todo o processamento disso. Basicamente, seus dados já estão armazenados lá, você vai só pegar e organizar eles em uma maneira mais fácil de processar, com pandas e tudo mais. CSV, é isso. Beleza, então essa é a maneira que você vai adquirir o seu corpus. Quando você vai adquirir o seu corpus, você tem que adquirir ele se baseando numa certa tarefa. Por exemplo, vamos supor tarefa de geração de texto. Ou seja, vou fazer um chatbot que ele vai conversar com a pessoa. Se eu for pegar esses meus dados em algum lugar que são comentários que são tóxicos, né? Vou pegar aqui sei lá, do chat do LoL. Daí a maneira como ele interage vai ser o mesmo jeito que as pessoas respondem no chat do LoL. Provavelmente esse chatbot vai responder coisas que tipo, você não quer numa conversa. Então você tem que adquirir esses seus dados pensando na tarefa que você está fazendo, né? Isso faça sentido. Porque, por exemplo, da mesma maneira que eu vou querer, por exemplo, pegar um texto e remover comentários tóxicos, negativos, se eu quiser fazer um chatbot, por outro lado, se eu for fazer uma tarefa de análise de toxicidade, por exemplo, eu quero automatizar o processo do chat do LoL, né? Banir os comentários tóxicos, que são realmente tóxicos ou não, ou só tem lá uma palavra fora de contexto que não, na verdade, o comentário não é tóxico. Então, eu quero justamente manter essas palavras, eu quero justamente pegar esses comentários que são tóxicos e para fazer essa minha tarefa de, esse comentário é tóxico, esse não é tóxico. Então, é bem importante quando você for adquirir um corpus para você trabalhar,
você tem em mente a sua tarefa. Então, você tem que saber escolher exatamente onde você está adquirindo. Além disso, quando você vai adquirir o seu conjunto de dados, você tem que pensar que garantir que você não está colocando um viés nesses seus dados, né? Como assim? Você tem que garantir que seus dados não tenham uma informação intrínseca a eles que eles não deveriam ter. Por exemplo, vamos supor que... vamos supor não, essa aqui é o Google Tradutor, né? Ou algo parecido com o Google Tradutor, que tem um mecanismo de inteligência artificial por trás, que a partir de dado input em uma linguagem, ele gera um output em outra linguagem, né? No caso, essa linguagem de cima é o finlandês e a de baixo é o inglês. Se você reparar, no finlandês, os pronomes, eles são neutros. Não sei se exatamente está certo falar que os pronomes são neutros, mas eles são iguais tanto para o masculino quanto para o feminino. É esse han, né? E aqui você vê que claramente esse modelo tem um viés não desejado, né? Porque quando você se refere a journalist, ele coloca he, masculino. E quando você coloca algo tipo she has a grandchild ou taking care of the child, ele prevê como pronome feminino. Então isso é um viés que isso foi adicionado, que é intrínseco aos dados que você coletou, que se você coletasse de alguma outra maneira, você poderia evitar que isso acontecesse, entendeu? Então esses são conceitos bem importantes para você garantir que o seu corpus faz sentido para a sua tarefa, né? Então, aliado a essa aquisição, você vai ter uma limpeza do seu corpus. Essa limpeza você vai fazer nos textos, e você tem algum jeito de fazer essa limpeza. Por exemplo, a remoção de stop words. Os stop words são essas palavras de conexão que não têm um sentido próprio, né? Ela serve para conectar palavras ou para explicar ou introduzir uma palavra, né? Receber o sinal ou selecionadas para receber. Então, elas não têm um sentido inerente a elas mesmas. Ou você pode querer, por exemplo, se você for fazer um chatbot, fazer uma remoção de xingamentos. Então, você pode usar listas de palavras de baixo calão e que você vai filtrando elas para você não ter elas nos seus textos, né? Então, é importante você sempre fazer essa limpeza também. Alguns modelos vão precisar fazer essas limpezas, por exemplo, a remoção de stop words. Modelos mais iniciais que eu vou apresentar aqui, vocês vão ver que vão precisar remover essas palavras porque elas não vão ter muito sentido por elas mesmas. Só que alguns outros modelos mais recentes, modelos bem modernos que são publicados hoje em dia, utilizados hoje em dia, vocês não vão remover essas stop words, porque elas justamente vão passar informações que você perderia caso você retirasse, né? Por exemplo, selecionadas para quê? Para receber. Então, esse para está dando um sentido para essa frase. Se você retirar ela, isso perde informação. Então, em modelos mais básicos, vale a pena você retirar para você ter um resultado um pouco melhor. Só que se você quiser um resultado geral melhor, utilizar modelos recentes que conseguem processar esses tipos de palavras, você vai querer manter. Então, essa remoção nem sempre vai acontecer. Então, vamos falar agora sobre pré-processamento, que é basicamente o que o Davi tinha perguntado. Eu vou pegar um monte de texto, mas como que eu vou conseguir, de fato, fazer com que o computador entenda esses textos, ou seja, transformar todos esses textos em números? Vamos supor que eu peguei meus conjuntos de dados, então eu tenho vários dados, cada instância como se fosse uma frase, que a gente chama de documento também. E aqui eu tenho duas instâncias diferentes, que eu gosto muito de tomar açaí, e eu tenho outra que também gosto muito de tomar sorvete. Então, a princípio, o algoritmo que eu vou utilizar para encodar esses dados, para representar eles como números, é o Bag of Words. Ele é bem simples, bem direto. Eu vou pegar e formar um vocabulário a partir de todos os documentos. Todos, no caso, eu tenho só 2 nesse caso, mas vamos supor que eu tivesse vários, eu vou pegar e formar uma lista de todas as palavras. Não uma lista, mas um dicionário mesmo. Então, no caso aqui, por enquanto, como eu não contei ainda, eu tenho só todas as ocorrências de todas as palavras, né?
tem o eu, mas, então todas as palavras estão aqui, todas listadas. Em seguida, para cada um dos meus documentos, das minhas frases, eu vou contar a frequência de cada palavra pertencente ao meu vocabulário. Por exemplo, a de cima tem eu, mas não tem mas. Então, tipo, essa estrutura desse meu dicionário, ela fica igual para os dois, né? As mesmas keys, mas para cada key, ou seja, as keys são os eu, mas, açaí, para cada palavra, eu vou ter uma frequência diferente, uma ocorrência ou não. Então, só que esse dicionário eu poderia também representar como um vetor, que é a mesma representação que eu tenho, por exemplo, nos meus dados estruturados, né? Por exemplo, quando eu for fazer lá o Titanic, lá eu tenho, para cada instância, eu tenho vários números, né? Como se cada palavra fosse uma feature, e assim eu consigo representar o meu texto, né? Mas, do jeito que está aqui, vocês conseguem ver algum problema nesse tipo de representação? Ah, não sei, mas eu achei meio vago, sei lá, representar só por um e zero isso. Uhum. Parece que não segue um padrão, não sei. Uhum. Aqui no caso eu representaria por exemplo, se tivesse dois eus, né? Ele representaria, tipo, o eu teria contagem de frequência 2, sabe? Então seria 2, 0, 1, 1. Mas sim, é uma representação bem vaga. Você não leva em conta a ordem das palavras, e isso pode alterar um pouco o sentido da frase. Você não, deixa eu passar aqui. Você não leva em conta que o seu vocabulário pode ser muito grande. Se você tem um vocabulário muito grande, você vai ter um conjunto de dados que, que tem muitas features. Então, lembra no caso do KNN, se você tem muitas features, você cai no Curse of Dimensionality, que é tipo a maldição da dimensionalidade, que quando você aumenta o número de dimensões, tudo fica quase que uniforme de distâncias no espaço, e você não consegue separar nada de nada. Então, isso vai ser um problema. Você vai ter que sempre normalizar a importância das palavras, porque, por exemplo, vamos supor que você tem a palavra de. De vai ocorrer muito no seu texto. Então, ele vai ter muita ocorrência, vai lá ter, sei lá, 90 e pouco, e a sua palavra sair vai aparecer duas vezes. Então, você tem que ficar sempre normalizando seus dados, que nem lembra no KNN, se você tem uma feature que tem um valor muito grande e o valor outro muito pequeno, você precisa normalizar para eles estarem na mesma proporção. Então, você tem que sempre normalizar os seus dados. E acho que o mais importante de tudo, que é o fato dele não diferenciar palavras comuns de palavras mais específicas. Como assim? Por exemplo, vamos supor que eu vou te falar que numa frase está escrito também. Você não consegue falar sobre o que ela se refere muito bem, né? Só que vamos supor que eu falo agora que essa palavra tem escrito Atlético Mineiro, sei lá. Você consegue ter uma noção que aqui, ou sei lá, futebol. Você tem uma noção, você tem muito mais informação de conseguir classificar essa frase como de algum lugar, ou saber do que ele está falando. Enquanto que também não diz nada sobre a nossa frase. Então, existem as palavras mais específicas, têm que ter mais relevância que as nossas palavras comuns. Então, o Bag of Words, apesar de conseguir representar de uma maneira bem fácil e bem interpretativa como que o nosso texto vai ser apresentado, ele tem muitos problemas, e então esse problema de não diferenciar as palavras comuns das mais específicas, eu vou ter um novo método que chama TF-DF, que aborda justamente esse problema, né? O TF-DF é uma sigla para Term Frequency Inverse Document Frequency. Então, ele é bem direto no que ele propõe. É um método que trabalha com a frequência do termo e o inverso da frequência do documento. Ou seja, eu vou só multiplicar quantas vezes esse termo, ou seja, essa palavra aparece no documento, dividido pelo número de termos do documento, ou seja, a frequência dele. Então, se também aparece em todas as frases do meu documento, em todos os documentos do meu corpus,
Aliás, isso, todo documento do meu corpus. Então, ela é uma frase que não tem muita importância, porque ela está em todas as frases. E eu vou multiplicar também pelo inverso da frequência de documento, ou seja, o número de documentos dividido por número de documentos em que a minha palavra aparece. Minha palavra também aparece. Pode ficar um pouco confuso, mas acho que se eu der o exemplo agora vai ficar um pouco mais fácil. Vamos supor aqui, nesse mesmo caso, para mostrar que o açaí diz muito mais sobre o meu documento do que a palavra muito, que é genérica. Aqui eu vou pegar a frequência do açaí no primeiro documento, que é 1/6, e eu vou multiplicar. Eu passo um log 2 também. Bom, na verdade eu não sei porquê, mas você passa esse log 2. Para você, talvez, conseguir trabalhar melhor com o número, com o output que sai. E daí você vai calcular o log 2 da número de documentos, ou seja, 2, dividido por número de documentos que aparece. Ele aparece só em um, só no de cima, só no açaí de cima. Então você vai ter um resultado ali 0,167. Só que no muito, ele também aparece uma vez na nossa frase. Também gosto muito de tomar sorvete no meu documento. Só que ele está presente em todos os documentos, ou seja, 2 de 2. Quando eu faço esse log, dá 0. Então a importância da minha palavra é 0. Então, se eu tenho uma palavra que aparece muito nos documentos, eu vou atribuir, na verdade, um valor para ela. Eu não vou mais marcar a frequência. Eu vou marcar um valor ali que é a importância dela. Então, eu vou conseguir ter esse discernimento de quais palavras vão dizer mais sobre a minha frase do que outras. Então, o açaí diz muito sobre a minha frase, o muito diz pouco, certo? O muito diz pouco, isso é estranho, né? Alguém tem alguma dúvida a respeito disso? Para seguir? Vocês entenderam a continha? A anotação matemática parece um pouco estranha, mas é bem de boa de entender, né? Tranquilo, beleza. Tá, vamos seguir então. Mas o TF-DF ainda mantém alguns problemas, né? Ele consegue trabalhar bem essa questão de você dar mais importância para algumas palavras, mas ele não trata muito bem a questão da curse of the dimensionality. Ela ainda fica com vetores muito grandes, mesmo que você consiga, sei lá, tirar algumas stop words e tudo mais. E o mais importante que eu falei anteriormente também é que ele não se importa com a ordem das palavras, com a relação entre as palavras e com palavras que são similares entre si, né? Por exemplo, vamos supor que eu tenho eu vou depois mostrar um exemplo, mas, sei lá, homens e rei, ou homem e cavalheiro. São palavras que nem têm o mesmo radical, então você não consegue... Porque um dos métodos que você pode usar é, por exemplo, eu vou diferenciar grandioso de grandemente. Grandioso de grande. Então, essas palavras são palavras muito parecidas. Então, eu poderia, por exemplo, só trabalhar com radicais, sabe? Então, eu vou contar essas frequências desses radicais só. Mas isso muda com palavras que são muito similares e não têm o mesmo radical. Vamos supor, por exemplo, homem e cavalheiro. Elas nem têm os mesmos radicais, mas elas são muito similares. Então, a gente precisa ter algum jeito de ter um método que eu considero a similaridade entre palavras e também essa relação entre as palavras. E aí que vai entrar o word2vec. Vocês vão ver que ele vai ser bem mais complexo. Então, eu vou bem com calma com ele. Até porque, se você for pegar, por exemplo, o Bag of Words e o TF-DF, eles são bem antigos, acho que até antes de, sei lá, 70, 60, e o Word2Vec é de 2014. Então, geralmente, sempre quando você tem essas coisas mais antigas, são bem mais fáceis de entender, e coisas mais recentes, como a ciência vai progredindo, vai ficando cada vez mais difícil. Mas eu vou tentar passar um pouco para vocês do Word2Vec, até porque ele é um método que é utilizado junto com, meio que no contexto de redes neurais, e a gente ainda não chegou em redes neurais,
mas o jeito que eu vou passar aqui é um jeito mais para vocês pegarem a essência dele. E depois, quando vocês virem conceitos de redes neurais, vocês voltem nele e procurem mais, que vocês vão entender um pouco melhor, né? Então, o Word2Vec, ele, como o próprio nome diz, ele vai fazer com que palavras sejam representadas como vetores. Eu não vou ter mais uma frase sendo passada para vetor, que nem faz o Bag of Words, mas sim eu vou ter esse algoritmo, esse método, que vai transformar palavras em vetores, né? E esses vetores que representam a palavra é o que a gente chama de word embeddings. Vocês vão ouvir falar isso agora, a partir de agora para sempre. Vocês vão ouvir direto falar sobre embeddings de imagens, de palavras, de qualquer coisa, que essas são as representações vetoriais do dado que você está inserindo no seu modelo. Então, aqui no exemplo que eu tenho esse word embedding, esse vetor que representa a minha palavra king. Esse vetor, ele é aprendido pelo meu modelo. No caso, aqui ele já aprendeu. Então, ele dá essa representação desses números para king. O tamanho do seu vetor pode ter um tamanho que você define. Aqui está definido, eu acho, como 50. E esse vetor representa a minha palavra king. Depois eu vou explicar por que isso vai ser interessante, você representar palavras como vetores. Então, você consegue fazer como se fosse um heatmap desse seu vetor, né? Quanto maior o número, mais vermelho fica. Quanto menor o número, mais azul fica. Isso é só uma maneira de representar para eu mostrar como você vai interpretar similaridade de palavras, né? Acho que dá para entender, né? Tipo, os valores vão ficar mais perto do zero, vão ficar brancos. Se você aumenta ele, vai ficar cada vez mais vermelho. Se são valores menores, vai ficar cada vez mais azul. O vetor que está com fundo vermelhinho é exatamente o que está embaixo. Então, ele representa a minha palavra king. Aqui eu criei esse mesmo heatmap para as palavras man e woman. E se você parar para olhar, mais ou menos, você vai ver que man e woman, entre si, são muito mais parecidos que king. Porque as duas têm muito mais semelhanças entre si, no sentido que elas vão ser usadas. Por exemplo, em frases, sei lá, um homem gosta de sorvete. Você vai ver várias vezes também, uma mulher gosta de sorvete. Então, elas são usadas sempre em contextos muito parecidos. Então, você vai ver que esses heatmaps, eles são um pouquinho mais parecidos entre si. Se você tiver dar uma olhada, vai comparando quadradinho a quadradinho, alinhado, você vai ver que man e woman são mais similares entre si. O que você pode fazer, por exemplo, vamos supor que eu pego esse word embedding, esse vetor, só de 3 números. Daí esses três números vão ser um vetor no meu espaço, então eu consigo visualizar esse vetor. Ou seja, então cada palavra vai ser uma setinha no espaço. Eu consigo ver a similaridade dessas palavras pela proximidade entre esses vetores, né? Pela similaridade de cosseno. Eu vejo qual é o cosseno entre esses dois, qual o cosseno entre esses dois vetores, e eu calculo esse cosseno e ele vai me dar a similaridade entre as duas palavras. Então, nesse espaço aqui, a gente tem 50 dimensões. Pensa num vetor de 50 dimensões, então o vetor de man e woman, o cosseno do ângulo entre eles é menor, porque eles são mais similares, e você consegue ver isso de maneira mais visual, comparando esses heatmaps do vetor. Eles são um pouquinho mais parecidos. Você consegue, e aqui tem várias representações, né? Você consegue ver que boy e man são relativamente parecidos, king e queen também. O queen parece um pouco mais com o woman do que com o man. O king parece mais com o man do que com o woman. E o water é bem diferente de tudo, porque todos esses são relativos a pessoas, né? E o water é um objeto, e é um elemento, e é bem diferente. Então, você consegue ver que essa representação de palavras como vetores, ela te permite ver a similaridade entre as palavras, né? Coisa que você não conseguia fazer anteriormente. Você consegue até fazer umas certas operações com elas. Essas similaridades
elas vão ter um sentido ainda mais forte nesse contexto de, por exemplo, vamos supor que eu pego... Isso é um negócio que até eu fiquei, tipo, quando eu fui fazer aula eu não tinha visto, né? Não tinha parado para pensar nisso, mas se você pega esse vetor de king, subtrai do man, ou seja, você tá deixando só a parte da realeza, né, dessa palavra, e você soma com woman, você vai ter um word embedding que a similaridade com queen vai ser muito próxima. Não muito próxima, vai ser bem mais próxima do que qualquer uma dessas palavras, né? Se você for lá o heatmap desse vetor, você vai ter aqui que king menos man mais woman vai ter uma estrutura relativamente parecida com queen. Óbvio que não é igual, porque nem tudo é perfeito, mas você consegue ver, se você for parar para ver mais ou menos, é mais parecido do que todos os outros, né? Ô, Hiro, Oi? o Frost tem uma pergunta aqui, ó. Esse vetor, você vai ler aí? Ou... Eu tô lendo, mas pode falar aí, eu volto para cá, é mais fácil. De boa. Esse vetor é de um texto específico ou é de uma sequência de textos? É de uma sequência de textos. Ele foi treinado com vários textos e ele pensou, pô, qual que é a melhor representação para essa palavra, dado esse texto, dado esse corpus que eu treinei. Então, vai falar, pô, treinou. Isso aqui é depois de treinar. Depois eu vou explicar mais ou menos como que é treinado. Então, a partir do momento que treinou, o meu modelo já sabe que quando eu ver King é para eu ver que ele tem esse vetor aqui, entendeu? Então, sim, é uma representação baseada em todo o texto, não só numa frase. Então, aqui eu vou mostrar mais ou menos como acontece, como é interpretado isso numa tarefa de verdade, né? Aqui você tem aquela geração de texto do seu celular. Isso é uma tarefa de NLP, né? A partir das palavras que tem lá, ele quer gerar uma nova palavra. E esse é o seu output, né? O seu label. Aquilo que você quer gerar. Você tem um que é o que você está pensando mesmo, né? Então, pô, eu estou pensando em escrever not. E se ele sugerir not, ele acertou. Se ele sugerir is, ou qualquer outra coisa, ou I, ele errou. Então, o que eu tenho, quando eu vou fazer essa tarefa, é que eu tenho aquele mesmo caso de um modelo geral. Eu tenho features, ou seja, a palavra do, a palavra shout, e dado esses inputs, o meu modelo que já está treinado, ele tem que predizer qual que é a próxima palavra. No caso, ele tem que predizer not. Você tem uma pergunta, né? Sim, por exemplo, se no modelo do seu treino, desculpa, se no corpus que você usou, vamos supor que você está fazendo esse autocomplete. Eu entendo que se nos textos básicos que você usou, tiver uma frase e você usa duas palavras e ele conseguir predizer a terceira, aí beleza. Mas você está dizendo que então, usando esse algoritmo do Word2Vec, vai aparecer uma terceira palavra que ela tem um vetor parecido com uma terceira palavra que tem no seu corpus, mas ela tem um vetor parecido, mas ela não é essa palavra, ela vai conseguir sugerir essa palavra também, é isso? É mais ou menos isso. É mais ou menos o que vai acontecer. Aqui eu estou passando mais, não especificando muito no Word2Vec, mas no contexto geral de como é feito esse treinamento para esse modelo de autocomplete, e daí eu vou acrescentando os elementos que eu já apresentei. Então, tipo, eu apresentei como funciona o Word2Vec, como que ele funciona a similaridade entre palavras, e agora eu vou passar pelo contexto geral, mais abstrato. Mas é bem isso que você falou. Por exemplo, se eu não tenho exatamente essa frase que sugere o not, mas eu tenho uma palavra aqui muito parecida com not que apareceu no meu corpus. Então ele vai fazer meio que ele vai ver que o not é bem similar a essa palavra e sugere. Não é exatamente assim, mas ele consegue entender esses sentidos de similaridade entre as palavras. Ah, entendi. Nossa, bastante legal. Obrigado. Beleza? Mas acho que vai ficar um pouco mais claro quando eu mostrar exatamente como que ele vai interpretar esses embeddings para predizer e como ele vai treinar esses embeddings. Vou tentar ser um pouco mais rápido aqui, porque eu vi que meu tempo está acabando. Só que, na verdade, o que ele vai fazer, ele não vai predizer not.
ele vai pegar todo o seu vocabulário e vai predizer todas as chances de cada uma palavra do seu vocabulário ser a palavra certa. Então, vamos supor que você treinou lá no seu corpus, você pegou todas as palavras do seu corpus, ou seja, seu vocabulário, e você vai dar uma porcentagem, e o que você vai prever vai ser uma porcentagem daquela palavra ser a palavra que vem depois de do e shalt. Ou seja, aqui nesse caso, se a maior porcentagem que você prever for o not, você vai estar acertando, mas se você prever que a maior porcentagem é zizivá, você vai errar, né? Aqui nesse caso, você está acertando, porque você está dando uma confiança de 40% de que é not, e muito baixa, que é o resto, então você vai acabar acertando nesse caso. Então, só que como que você vai fazer essa previsão, né? Como que você vai chegar e prever que 40% disso é not? O que você vai fazer é olhar os embeddings das palavras que você tem, calcular a predição e identificar, mapear esse vetor de predição, de previsão, no seu vocabulário, ou seja, deu 40% para tal posição no meu vetor, então essa posição é not, então tem 40% de not, e os outros é muito baixo, então eu vou chutar que é not. Essas vão ser as etapas. A princípio é um pouco abstrato, mas eu vou explicar elas um pouco melhor. Então vamos ver primeiro superficialmente como é o treinamento, depois a gente vê mais detalhado. O que eu vou fazer, então, para treinar, para passar para o meu... Peraí, deixa eu só ver um negócio. Ok. Gerar esses meus embeddings das minhas palavras, ele vai ter uma estrutura que segue aquela frase que essa aula originalmente era do Dora, eu modifiquei bastante ela, mas ele coloca esse slide, ele segue esse sentido de me diga quem tu andas e te direi quem tu és, ou seja, exatamente como interpreta uma frase. A gente não lê a frase palavra a palavra isoladamente. Assim como que a gente não vê, igual quando a gente precisa, quando o Vinho fala da convolução, que a gente interpreta uma imagem a partir de um pixel e seus pixels vizinhos, a gente interpreta uma imagem a partir de uma palavra e suas palavras vizinhas. Então, a gente tem que considerar isso nessa estrutura. Então, a gente vai ter essa janela, que a gente chama de n-gram. No caso aqui, eu estou uma janela de 5 elementos, que eu vou olhar a minha palavra, as duas anteriores, a minha palavra e as duas posteriores. Então, são 5 elementos, então eu vou chamar de 5-gram. E eu vou relacionar a minha palavra com as duas que estão em volta, tanto para frente quanto para trás. Então, eu tenho essa minha janelinha, né? Que o verdinho é a minha palavra e os em rosa são as palavras que são vizinhas a ela, né? Então, aqui o que eu vou fazer esse meu treinamento eu vou gerar um conjunto de dados que é a minha palavra e as que são vizinhas a ela. Então, são palavras que estão relacionadas de alguma maneira. Aqui eu não me preocupo muito com a ordem, se ela aparece antes ou depois dentro de uma janela, mas vocês vão ver que isso vai funcionar muito bem. Modelos mais recentes, eles vão conseguir trabalhar nesse sentido, principalmente vocês vão ver depois o BERT, ele vai funcionar muito bem nesse sentido, mas aqui eu vou só analisar a palavra relacionando com as que estão em volta dela. Então aqui, a partir do not, eu gero os quatro vizinhos como target, e eu vou pegando essa janela e eu vou arrastando ela ao longo da minha frase. Então, eu estava lá no not centrado, eu coloco o meu make centrado. E daí eu pego e gero todos os vizinhos do meu make, coloco no meu conjunto de dados. Até que eu passei por toda a minha frase, e para cada input eu tenho, para cada elemento da minha frase possível, né, porque as do canto eu não consigo fazer, eu vou ter quais são os vizinhos dela. Então, basicamente eu tenho um dataset de uma palavra e se ela é vizinho, e qual é o vizinho dela, né. Então, dado que eu tenho nessa instância not, ele tem que... Eu vou usar ele como
como input e eu vou mudar a minha task, né? Antes eu estava fazendo qual é a próxima palavra, agora eu vou predizer qual é uma palavra vizinha, né? Então, eu coloco o meu not ali no meu modelo e minha tarefa é predizer uma palavra vizinha. Então, ele vai lá, mapeia para o vetor e ele previu que a minha palavra vizinha essa vai ser taco. No fundo, ele estava errado porque ele não tem ali nenhum target. E daí, o que eu vou fazer para... o que eu vou fazer nesse meu modelo, que é de onde vem, de fato, o aprendizado, eu vou pegar o meu actual target, que era para eu ter previsto 000001, porque era para ser o though, algo parecido com o one hot encoding, porque esse era o que era para prever, né? 0% de chance de ser o resto, 100% de chance de ser o though. Vocês vão ver que essa abordagem vai ser bem parecida com o que vocês vão fazer em redes neurais. Porque esse é o cenário ideal, né? Ele prevê com 100% de certeza que é o meu though. Então, esse é o que era para ser e o que ele previu. Se eu subtrair um do outro, eu tenho o meu erro. Ou seja, o quanto eu errei em cada um. Então, vamos supor que no primeiro era 0, eu previ 0. Então, eu errei 0. Então, tá ótimo. Só que no taco, era 0 e eu previ 0,4. Então, eu tenho um erro ainda associado a isso, e eu considero esse erro algo meio um valor absoluto, né? Então, eu estou errando 0,4 ali. E no do eu estou errando muito, porque eu previ que a chance é muito pequena, e era para ser 1. E com esse erro, então, eu consigo pegar esses meus erros e atualizar os parâmetros do meu modelo. Pegar esse meu erro e falar, ó, modifica um pouco esses valores que você está usando para a palavra. Essa mudança de parâmetros, vocês vão ver um pouco melhor quando a gente vê redes neurais. A rede está gerando um output, você mexe um pouco, ajusta os pesos dela, a partir do erro que você teve. Por exemplo, eu errei mais para cá, então eu vou ajustar mais para cá. E coisas do tipo. Isso ficou um pouco abstrato, mas eu acredito que vocês vão entender um pouco melhor nas aulas seguintes, né? Só que ainda não cheguei na parte de como você vai aprender esses embeddings, né? Porque os embeddings são o que você vai relacionar com a sua palavra de input para gerar a previsão, né? A gente vai chegar lá ainda. Eu vou mudar ainda mais a minha tarefa. Eu vou mudar minha tarefa para... As coisas estão meio desconexas, mas eu estou apresentando cada coisa e no final eu vou juntar tudo. Então, não se preocupem se vocês pensarem nisso. Pô, tá ficando tudo muito desconexo. Realmente está um pouco, mas eu vou juntar tudo depois. Eu vou mudar minha tarefa para verificar se as duas palavras são vizinhas. Por exemplo, o do e o not. Aqui eu estou prevendo, esse meu modelo está prevendo que eles têm 90% de chance de serem palavras vizinhas. Ou seja, serem palavras que estão nessa janela aqui, né? Essa janela aqui. Ou nessa janela aqui. Caso ele está acertando, né? Porque o valor, ele está dando que tem uma chance alta de serem vizinhas e eles realmente são vizinhos. E daí, então, o que eu vou fazer é mudar o meu dataset. Eu vou pegar... o dataset não. Meu conjunto de dados que eu formei a partir do meu dataset. Eu vou adicionar uma coluna de target. Então, aquele mesmo dataset que eu tinha, de cada palavra e seus vizinhos, eu vou botar uma coluna target. Só que vai ficar meio estranho, né? Porque eu vou colocar somente uns lá. Porque se eu botei os que são vizinhos de cada um, com certeza todos são vizinhos daquela palavra. Então, eu vou ter só um monte de um. E eu faço um método que chama, um método que chama negative sampling. Ou seja, eu vou pegar amostras aleatórias do meu dicionário, ou seja, palavras aleatórias do meu dicionário, e eu vou falar que elas não são vizinhas do meu input. Por exemplo, eu vou pegar palavras aleatórias, Aaron e taco, e botar como se eles fossem output word, ou seja, falar que eles são vizinhos, ou melhor, falar que eles não são vizinhos, porque eu vou botar target igual a 0. Então, para cada relação de palavra com vizinho que é verdade, eu tenho algumas que não são verdades. No caso, 2. Então, daí eu vou conseguir
balancear, ou melhor, não ter só targets positivos. E daí sim meu modelo vai conseguir aprender, porque no caso que eu tivesse target só 1, era só ele ser um define, um return 1, que ele acertaria sempre, certo? Só falar que todas as palavras são vizinhas de todas. No caso aqui, ele vai ter que aprender alguma coisa para conseguir acertar quais palavras são vizinhas de cada uma mesmo. Agora, então, de novo, mesmo slide de treinamento, mas agora sim a gente vai para o treinamento de verdade. O que vai acontecer, como que ele vai conseguir prever se duas palavras são vizinhas ou não, onde vai entrar o word embedding, como que esse word embedding vai ser aprendido. Então, o que eu tenho no meu modelo é uma matriz de embedding, que vai ser cada vetor para cada palavra do meu vocabulário. Então, naquele mesmo caso que eu tinha queen, king, man, boy, woman, water, eu vou ter um vetor para cada palavra do meu corpus. E essas palavras, como elas têm o mesmo tamanho sempre, porque eu defini, né? Eu consigo interpretar isso como uma matriz de embedding. E a altura dela é o tamanho do vocabulário, e a largura dela é o tamanho de embedding que eu defini. Para o meu embedding, eu vou ter também, que eu não falei agora, eu vou ter uma matriz de context. Essa matriz de context, ela tem que ter a mesma shape que o meu embedding, e vocês vão entender como ela vai funcionar. De início, eu inicio essas matrizes com valores aleatórios. Então, eu não preciso ter informação nenhuma de como é o meu embedding. Mas também, esse meu embedding, esse meu context, vão ser muito ruins a princípio. Por isso que eu vou treinar eles. Então, eu tenho aqui esse meu dataset que eu gerei, e eu vou pegar uma instância. Só que para cada instância que eu pegar, que é o target 1, eu tenho que pegar todas as minhas negative samples também. Então, eu vou pegar todas elas e passar pelo meu modelo. Aqui, eu vou pegar o embedding da minha palavra de input, né, do not, e as minhas output words eu vou olhar no meu context. A princípio, elas estão aleatórias, então elas não vão dar resultados muito bons nessa primeira predição. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse meu vetor do meu embedding e os meus vetores de output e fazer o produto escalar. Então, ali, ó, input, escalar, output. E aqui não estão os números, mas vamos supor que deu 0.2 com o do, menos 1.11 pro Aaron e 0.74 para o Taco. E esses são valores absolutos. Eu peguei os inputs do embedding, multipliquei pelo do context, multipliquei, no caso, pelo produto escalar e deu esses valores. E daí eu vou passar por uma função sigmoide. Basicamente, o que minha função sigmoide faz é pegar o meu valor e transformar num intervalo de 0 a 1, que significa como se fosse uma porcentagem. Vamos supor que esse input, vezes o escalar output, fosse, quanto maior ele maior a chance dessa palavra ser prevista, né? Por exemplo, o 0,74 é maior que o 0,2. Então, a chance do taco ser previsto é maior do que o do. Então, eu vou transformar esses valores absolutos, que podem estar no intervalo qualquer, para um intervalo de 0 a 1, que significa uma porcentagem. Por exemplo, aqui eu estou prevendo que o taco tem 68% de chance de ser um vizinho de not, enquanto que o do tem só 55%. Então, nesse caso aqui, eu estou errando. Então, a gente vai... não é só no caso que a gente erra que a gente calcula o erro, né? A gente vai calcular o erro sempre. Como o target é 1, ou seja, era para ele prever 100% de chance, o meu erro associado ao do é mais 45, 0,45. Esse meu erro associado ao Aaron é 0,25. E ao taco é 0,68. E esse valor de erro, ele vai servir para eu modificar os meus word embeddings e o meu tom context, para na próxima vez que eu vir com uma palavra que envolva essas palavras, esses pesos melhoraram. Então, eu vou cada vez mais diminuindo o meu erro. A maneira que eu vou mudar esses valores, vocês vão ver isso nas aulas seguintes, de MLP e tudo mais.
mas é basicamente como se essa função de erro fosse uma função de várias variáveis, e essas variáveis dependem dos pesos de parâmetros que são os seus valores dos seus embeddings. Então você consegue, e a sua função a partir desses parâmetros, minimizar essa função de erro. E se você calcular as derivadas parciais e o gradiente, você consegue ver para qual direção você precisa ir com os parâmetros para diminuir essa função. Um pouco confuso, né? Mas acho que vai ficar um pouco mais claro. Então, esses parâmetros vão ser parâmetros de uma função. Essa função você precisa minimizar. Então, você calcula o gradiente para saber para qual direção você precisa ir para minimizar. E com esse gradiente, você consegue ver para qual valor você precisa mudar esses pesos, esses parâmetros, para que eles fiquem melhores, para que eles diminuam o peso. Então, a cada passagem de input e output, word que você for passar, de cada um desses, né, que você for passar, né, desses verdinhos que você passa, você cada vez vai ter embeddings que representam melhor a sua imagem. No caso aqui do King, ele passou por muitas vezes. Esse daqui é o do Glove, que é um modelo que foi treinado com poder computacional muito grande. Ele passou várias palavras, ficou treinando várias vezes, com poder computacional muito alto, e ele gerou esse vetor para King. Então, quando aparece King no seu texto, ele vai ter esse embedding na sua matriz de embedding. Então, e para cada palavra que ele gerou, ele vai ter um vetor, e isso vai formar uma matriz de embedding. Né? Ô, Hiro, tem duas perguntas aqui. A primeira do Anderson, ele perguntou, então, o treinamento permanece até que o erro zere? Ou só acontece isso no caso ideal? Não, então, eu vou querer minimizar o meu erro. Eu não vou querer que ele preveja com 100%, né, de certeza que é uma. Quer dizer, eu não preciso disso, né, eu só preciso que ele sempre dê uma porcentagem alta na que eu quero. Então, esse erro não vai zerar, né? E, idealmente, ele zera, mas na prática ele não vai zerar. Eu vou sempre minimizando essa minha função para ele sempre prever a que eu quero. Mas não preciso prever com 100% de certeza. Ele pode prever com 90%. Vamos supor que o modelo sempre acerta com 85% de certeza qual palavra é a prova seguinte, né? Nesse caso do meu autocomplete. Então, esse meu modelo é muito bom. Eu posso parar meu treinamento e usar ele. Eu não preciso chegar até que o erro zere, né? Porque mesmo que o meu erro não seja zero, eu posso estar acertando as palavras. Não com 100% de certeza, né? Entendeu, Anderson? Beleza. No caso, eu faria a descida de gradiente na função que representa o erro. Exatamente. Exatamente. Alguma coisa ficou confusa? Principalmente nessa parte de treinamento, que eu acho que é mais difícil. O Nelson tá com a mão levantada, né? Ou isso é antigo? Ah, não. Eu não sabia que tinha que deslevantar, foi mal. Tranquilo. Acho que eu vou encerrar então aqui por enquanto. Eu vou ficar mais, se vocês quiserem, eu vou parar a gravação.